mal, Senhor Pai, de toda doença, Senhor, de todo vírus, Senhor Pai, de toda virose, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, dai-nos saúde, Senhor Pai, dá-nos vigor, Senhor Pai, em Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa renovar a nossa vida, Pai, que o Senhor possa renovar a nossa saúde, Senhor. Pai, tira todo o cansaço físico, Senhor, todo o cansaço, Senhor Pai, espiritual, Senhor, tudo aquilo, Senhor Pai, que nos afasta de Ti, Senhor. Pai, leva-nos ao centro da Tua vontade, Senhor, leva-nos ao centro do Teu querer, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor Pai, não é qualquer noite, Senhor Pai, não é mais um sábado, Senhor, mas é o dia qual o Senhor escolheu, Senhor, para que possamos juntos Te adorar, Senhor Deus. Então que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, Senhor, para que possamos Te dar, Senhor Pai, a verdadeira adoração, Senhor, que não seja, Senhor Pai, algo momentâneo de nossas vidas, mas que em todo o tempo, Senhor, possamos Te adorar, Senhor, que em todo o tempo, Senhor, possamos declarar, Senhor, quem Tu és por nós, Senhor, quem Tu és para nós, Senhor, o nosso rochedo, Senhor, a nossa fortaleza, Senhor, o Pai, Senhor Pai, de todo o tempo, Senhor, o Deus que tem nos curado, que tem nos ajudado, Senhor Pai, em todo o tempo, Senhor. Tu és o Deus, ó Deus, que tem nos livrado, Senhor Pai, na madrugada. Tu és, Senhor Deus, o nosso Deus poderoso nas batalhas, Senhor. Tu és quem nos guarda, Senhor Pai, em momentos que nós nem vemos, Senhor Deus, mas o Senhor tem nos livrado, Senhor. Ah, Senhor Deus, eu sou grata a Ti, Senhor Deus, que momentos, Senhor Pai, nas estradas, Senhor Deus, nós estamos indo trabalhar, Senhor, indo para o curso, Senhor Pai, e o Senhor tem nos guardado, Senhor. É a Sua mão, Senhor Pai, que está, Senhor Pai, sobre nossas vidas, Senhor, porque sabemos, Senhor Deus, que se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos aqui nessa noite, Senhor. Mas eu sou grata, Senhor Deus, pelas Suas misericórdias, Senhor, que como diz na Sua palavra, Senhor, elas se renovam todos os dias, Senhor. E eu sou grata a Ti, Senhor Deus, pelo Seu amor, Pai, pelo Seu zelo, Senhor. Ah, Senhor Deus, pelos Seus mistérios, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Sei, Deus, que o Senhor vai fazer grandes coisas, Senhor Pai, em nosso meio, como o Senhor já tem feito, Senhor. Ah, Senhor Deus, então que nós possamos nessa noite estarmos com o nosso coração aberto, estarmos com o nosso coração disposto, Senhor, porque, Senhor Pai, aquele que o coração está aberto, o Senhor entra, Senhor. Ah, Senhor Deus, aquele que busca, como diz na Tua palavra, encontra, Senhor. Pai, em nossa noite queremos Te buscar, Senhor, queremos atrair a Tua presença para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa rasgar os céus nessa noite, que possamos sair daqui renovados, transformados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Te adoramos e Te glorificamos, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Pai, este é o melhor lugar, Senhor, Pai, que poderíamos estar, Senhor. Pai, não existe outro lugar, Senhor, apenas a Tua presença, Senhor Deus. É onde, Senhor Pai, nós encontramos, Senhor Deus, o pão que mata a nossa fome, Senhor, e a água que mata a nossa sede, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, só em Ti encontramos a nossa força, Senhor, a alegria, Senhor, a paz que excede todo entendimento vem de Ti, Senhor, a sabedoria vem do Senhor, Pai, e nós clamamos, Senhor Deus, por isso, Senhor, clamamos por mais de Ti, Senhor, clamamos, ó Pai, em prosseguir em Te conhecer, Senhor, em buscar o Teu nome, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Te louvamos e Te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Sou grata a Ti, Senhor, pelo Seu amor, Senhor, por ter morrido naquela cruz pelas nossas vidas, Senhor, por ter pago um preço, Senhor, o qual eu deveria ter pago, Senhor, mas Tu sabes, ó Pai, das minhas falhas, Senhor, e mesmo assim, Senhor Deus, o Senhor pagou o alto preço, Senhor, mas ao terceiro dia, Senhor, ah, Senhor Deus, o Senhor foi, Senhor Pai, ressuscitado em glória, Senhor, está vivo, Senhor Pai, em nosso meio, Senhor, e é por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, é por isso que nós Te adoramos, Te amamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Ah, Senhor Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por, Senhor Deus, ter nos amado primeiro, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, eu Te louvo e agradeço a Ti, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor, amém? E passo para o grupo de louvor.
Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Convido os irmãos a, juntamente conosco, vamos louvar ao Senhor, amém? Neste momento. Convido aqueles que quiserem e puderem se colocar de pé, amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia.
nosso louvor, ó Deus, essa noite, ó Pai. Estamos aqui, queremos exaltar o Senhor, queremos, ó Pai, estar na Tua presença. Queremos, ó Pai, estar sensíveis a Ti. Queremos, ó Pai, estar, ó Pai, de maneira agradável diante do Senhor. Perdoa, Pai, as nossas infinitas falhas, ó Pai. Senhor Deus, falamos infinitas, são tantas falhas, ó Pai. Pedimos pela Sua graça, pedimos pela Sua misericórdia. Que os nossos louvores a Ti, Senhor Deus, possam chegar a Ti, Senhor Deus, com aroma agradável, ó Pai. Ó Senhor Deus, nos cobre com o Seu sangue, ó Senhor Jesus. Nos cobre com o Seu sangue. Que os nossos louvores, ó Pai, a Ti possam agradar-te, possam ser, ó Pai, agradáveis diante das Suas narinas. Toma a direção mesmo, ó Pai, deste culto, ó Pai. O Senhor é mais do que bem-vindo, ó Pai, neste lugar. Nós precisamos e dependemos de Ti, Pai. Ó soberano Deus, clamamos pela Sua glória, clamamos pela Sua graça, clamamos pela Sua misericórdia, Pai. Mesmo que nós não merecemos, não venhamos merecer, clamamos, ó Pai, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus, na nossa vida. Toma, Pai, nossas vidas nas Tuas mãos, ó Senhor. Queremos viver e viver em Tua presença, Senhor Deus. Cheios da Sua presença, cheios do Teu Espírito. Por isso, Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome. Vamos para o Senhor, amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou.
Espírito estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, sopra em nós, sopra, Santo Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, e que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, e o teu reino venha sobre nós, no nosso Deus. Que se abra, que se abra.
Declaramos aqui, ó Pai, Senhor, sabemos que o louvor é uma arma de guerra, Pai. O louvor é uma arma de guerra, Senhor, muitas vezes usada para combater o mal. Sim, Senhor, exaltar o Teu santo nome, mas também para combater, Senhor, o mal, Senhor, para trazer, Senhor, conforto aos corações. Estamos exercendo esse papel de guerreiros, Senhor, de guerreiros do Senhor, guerreiros da luz, guerreiros de Deus. Estamos nesse momento, Senhor, usando essa arma, Senhor, que é o louvor, para combater, Senhor, toda frieza espiritual, ó Pai. Para combater, Senhor, todo espírito contrário, ó Pai. Para combater, Senhor, todo cansaço mental e físico, Senhor. Para combater, Senhor, murmuração. Para combater, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. E nessa canção, Senhor, estamos pedindo que os céus fechados se abram, para que o Teu reino venha, Senhor, se manifestar nesse lugar. Pai, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de nós. Somos fracos pecadores, mas onde abundou o pecado, superabundou Tua graça. E nesse momento nos rendemos diante a majestade santa e clamamos, suplicamos e invocamos a Tua presença nesse lugar, ó Pai, para que o Senhor possa nesse momento abrir os céus e derramar a Tua graça sobre Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, pedimos, Senhor, como filhos, que vai até a mesa onde o Pai está e pedimos o alimento. Pedimos que os céus fechados se abram, Senhor. Queremos sentir o Teu mover nesse lugar. Vamos cantar aqui os céus fechados. Os céus fechados se abram. O Teu reino venha mover nesse lugar. Estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Nossa fé.
Adoramos a face do Deus eterno nesse lugar. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele move entre nós. Glória a Deus. Eu creio que o vento do Senhor, Aleluia. Ele sopra dos Glória a quatro Deus. cantos e sopra o nosso interior. O nosso Deus, Ele nunca deixou de trabalhar em nossas vidas. Nós muitas vezes nos afastamos do Senhor, seja por problemas e adversidades que todos aqui passam, começando desse altar até todos os irmãos. Que nós não venhamos perder o vento, que nós possamos toda vez lembrar que independente das circunstâncias, o nosso Senhor, Ele sempre sopra o seu vento em nossas vidas. Convido você a colocar as mãos no seu coração e cantar essa canção como fosse uma oração, pedindo que o Senhor possa soprar e renovar as nossas vidas. Oh, vem nesse lugar. Tu és adorado aqui, Senhor Jesus. Fala com nós, fala conosco, ó Pai. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito.
o nosso interior que está morto, ó Pai, muitas vezes, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor reviveu Lázaro, Senhor, da sepultura, reviva, Senhor, o nosso eu, que muitas vezes está morto, Senhor, muitas vezes está cheirando mal, mas o Senhor tem poder de reviver aquilo que está morto, reviver aquilo que está parado, aquilo, Senhor, que não tem mais vida, ó Pai. Vivifica o nosso interior, ó Pai. Vivifica minha alma. Espírito, mais uma vez toca em mim. Toca em mim, Espírito. Toca em mim, Espírito. Vivifica minha alma. Espírito. Toca em mim, Espírito. Toca em mim, Espírito. Vivifica minha alma. Espírito Santo. Vivifica minha alma, Pai. Vivifica minha alma, Espírito. Vivifica Minha alma, Espírito. Vivifica minha alma. Espírito. Vivifica minha alma, Espírito. Glória a Deus. Santificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tive uma conversa bem rápida com o pastor Elias hoje, no meio da correria da mudança. E Deus tem nos levado a entender o Espírito que tem agido em tempos como hoje. E vivemos um tempo em que de um esfriamento de fé, um espírito que ronda principalmente as igrejas. Hoje a igreja serve, amanhã não serve mais. Até ontem serviu, hoje já não serve mais. Hoje opera um espírito de desânimo, em que parece que servir a Deus não tem mais sentido, porque simplesmente deixamos Deus de lado, partindo do nosso querer, e nisso abre a brecha, né, para o inimigo entrar, e esse espírito de frieza entra em nossas vidas. Vivemos um tempo que parece que a paciência se esgotou. Todo mundo está vivendo a flor da pele. Até mesmo no meio de nossas famílias vemos essa falta de paciência. Isso se expande também. Deus me deu o privilégio de conhecer muitos lugares, de andar em alguns lugares. Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais vazias. As pessoas têm se preenchido com qualquer coisa. Quando você pega um terreno vazio e você começa a preencher com qualquer coisa, entulho, lixo, aquele terreno que muitas vezes é bonito, ele se torna algo horroroso, começa a cheirar mal, começa a juntar animais peçonhentos, começa a juntar doença. Mas quando você limpa o terreno e preenche com uma terra boa, você cerca o teu terreno, para que as pessoas possam entender que ali tem dono. E a nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Quando nós nos cercamos a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, deixamos aberto, e aquele vazio é preenchido, não com o Espírito Santo,
mas com entulho, ideias ruins, sentimentos ruins. E aquele terreno que era um terreno bonito, fértil, às vezes se torna um terreno podre, fedido, um terreno cheio de lixo. E cada vez mais, quando você vê um terreno cheio de lixo, você não se importa em jogar mais lixo. E assim é a nossa vida espiritual. Você não vai se importando mais, até chegar um tempo, um momento em que tua vida, tua família, nada serve mais para mim, nada serve. A igreja não serve, o louvor não serve, a palavra não serve, os irmãos não servem. Mas eu creio que aqui isso não vai operar, né, igreja? Em nome de Jesus, né? Eu creio que isso não vai operar nesse lugar. Porque a partir de hoje vamos colocar a nossa vida, começando a minha vida nesse altar, a vida da minha família, para que possamos ser terrenos férteis do Senhor. Confesso que eu não vim preparado para falar sobre isso, mas Deus ministrava em meu coração sobre como está o seu terreno espiritual, como está seu coração, sua mente. Será que você cercou de forma que o inimigo possa entender que tem dono? Porque um terreno, quando não tem dono, não é cercado, não tem nada, as pessoas não se importam em jogar lixo, jogar sujeira. Nosso coração, nossa mente, nossa vida espiritual do mesmo jeito. Blindamos no Espírito Santo para que o inimigo possa entender que tem dono. Se o dono é nosso Deus, o inimigo não vai jogar lixo. Ele não vai jogar entulho. Aquela água podre que fica parada muitas vezes em terreno que cheira mal, não vai acontecer na nossa vida, porque a água que vai jorrar é uma água pura do Espírito Santo. Que possamos entender e começar a nos blindar, porque daqui em diante as coisas vão afunilar um pouco mais. A canseira vai aumentar, digo físico e espiritual, porque físico você dorme, mas a mente é difícil. Mas um que pode renovar e dar descanso em nossas mentes é o nosso Deus. Que daqui em diante possamos entender e blindar a nossa vida. E vamos declarar e vamos tentar levar nossa vida como sacrifício, o nosso eu, para que o Senhor possa prover o fogo espiritual, a água viva, para que possamos vivificar cada vez mais. Convido você nesse momento, se você quiser se sentar, pode sentar. Antes de entrarmos na palavra, quero convidar você a cantar essa canção, nesse momento, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos sacrificar o nosso eu, as nossas vontades, para que o fogo do Espírito possa consumir o nosso eu, para que o Senhor possa manifestar em nossas vidas. Tu és o nosso Deus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Tu provês o fogo. Cante com todo o seu coração. Tu provês o fogo. Só aqueles que querem sacrificar vão cantar de verdade com essa canção. E eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito
e eu me abro. Fogo e eu sacrifício sou. Tu provês Espírito e eu me abro por quem enche-me. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Até eu quero ser cheio. Até transbordar.
Enche-me até eu quero ser teu. Eu quero. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero. Estamos clamando a Ti, Jesus. Nos encha com Teu Espírito Santo, ó Pai. Enche-nos com a Tua graça. Queremos ser. Enche-me. Deus, enche-me, Deus, Nos encha com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos encha, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor. Infinita misericórdia, ó Pai. Em Marcos 5, eu comecei a pregação, na verdade, na ministração do louvor. Pode continuar. Os meninos tocam aí, pode continuar, tranquilo. Marcos 5, 24 diz assim: então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. E no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? E Jesus, porém, continuou. Não entender que ele falou: seus boca aberta, você não está vendo que saiu virtude aqui, que tem algo diferente? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou. A sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas a palavra que toca em meu coração, quando comecei dizendo sobre a frieza espiritual que está apoderando do nosso povo, em si geral, né, no Brasil. Não posso falar de outros países, porque eu moro aqui no Brasil e resido aqui na cidade de Cajubi. E congrego nesse ministério que é uma bênção, ao qual nosso pastor é o pastor Elias e a pastora Benedita.
E a frieza começa quando nós topamos com as muitas vozes. Essa gripe, né? Resfriado é complicado. As muitas vozes que falam em nossa mente, em nosso coração, a multidão. Muitas vezes a frieza espiritual começa na multidão que está à nossa volta, nas muitas vozes que operam em nossa mente, em nosso coração. E essa mulher é uma história muito contada por muitos pregadores. Eu não venho aqui trazer nada teológico, mas sim uma reflexão. Essa pessoa iludida com tudo o que tinha acontecido em sua volta. Quem sabe cética até. Já na ciência, na circunstância. Mas, quando ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, que passava por ali, ela pensou: ele pode me curar. Quem sabe uma mulher fria, desiludida, 12 anos sofrendo, ela pensa: se eu apenas tocar em seu manto, se apenas tocar, eu sei que eu vou ser curada. Creio eu que ela não conhecia Jesus, conhecia apenas de ouvir falar. E ela não perdeu tempo e tocou nas vestes de Jesus. E olha que interessante, muitas vezes a multidão em nossa volta nos faz esfriar e pensar que não tem mais jeito. Muitas vezes por um erro, por uma falha, um deslize, algo que aconteceu que não deu certo, uma ideia que não deu certo, uma ação que não deu certo. Muitas vezes, nesse momento, quando desanimamos, esfriamos, quer dizer, conhecemos Jesus apenas de ouvir falar. Conhecemos Jesus apenas de ir aos domingos na igreja. Um Jesus que muitas vezes conhecemos só numa quinta-feira, numa terça-feira. Mas nós não conhecemos as profundezas do poder do Espírito Santo. Do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de fazer. E muitas vezes esquecemos que um ato tão simples de enfrentar as muitas vozes, enfrentar a multidão, enfrentar as circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? O desânimo, o desespero, muitas vezes o desejo de não ir mais na casa do Senhor. Primeira coisa que acontece: hoje é terça-feira, não tem problema faltar na casa do Senhor. Hoje é quinta-feira, não tem problema eu faltar. Sábado, culto de jovens, aqueles meninos que acabaram o era daqueles instrumentos, então não preciso hoje não, vou no domingo. Mas o esfriamento começa assim, devagarinho. Quando pensamos que algo tão pequeno não faz diferença. Começamos assim: não vou nessa terça, na próxima eu vou. Não vou nessa quinta, na próxima eu vou. Eu não vou nesse sábado, na próxima eu vou. Um domingo, no próximo domingo eu vou, não tem problema. Quando nós caímos em si, nós não estamos indo na igreja nem de domingo. Porque a frieza espiritual começa dessa maneira. O desânimo traz essa frieza, esse esfriamento espiritual. Quando nós pensamos que nós não precisamos ir à casa do Senhor, a menos que seja algo ali que você tem de importância assim, no nosso dia a dia, que temos que resolver. Tem situações e situações. Mas quando tem aquela livre e espontânea vontade de não ir, o esfriamento começa dessa maneira. Hoje eu não orei. Amanhã eu oro. Hoje eu não li a Escritura. Amanhã eu leio.
Quando você vê, você não está nem mais lendo as escrituras e não está mais nem orando. É o começo do esfriamento. Quando nós esquecemos que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar, esquecemos disso, o esfriamento começa nesse lugar, dessa maneira. E eu vejo muitas vezes que quando nós enfrentamos essas circunstâncias em nossas vidas, essa multidão, essas vozes, que muitas vezes sopram na nossa mente, um dia que você não orar não tem problema. Um dia que você não buscar o Senhor não tem problema. Deus conhece seu coração. Hoje em dia a palavra que mais escuto, que eu vejo, não preciso ir em templos de homens, porque Deus habita no meu coração. Então não preciso ir à igreja. Não preciso exercer minha comunhão com o irmão. É isso que está acontecendo. E se deixar essa multidão do esfriamento espiritual nos impede de enxergar Cristo, de enxergar o quão simples é Cristo, quão é simples apenas tocar nas vestes, ou quando nós, não, estou desanimado, mas hoje eu vou. E quem sabe naquele dia que você enfrenta o seu desânimo, a tua bênção chega, as portas se abrem. Quando deixamos a nossa ignorância, o nosso eu, a nossa soberba de lado, enfrentamos essa multidão, essas muitas vozes, mesmo que debilitados muitas vezes, sentimentalmente dizendo, psicologicamente dizendo, imagina essa mulher frágil tentando se esgueirar no meio da multidão. E eu trago para a nossa vida espiritual, muitas vezes ninguém é bobo, ninguém é maluco. Sabemos quando estamos andando certo e quando nós não estamos. Quando nós não estamos andando certo e quando estamos andando errado. Sabemos muito bem, nós não somos loucos. E quando enfrentamos essa multidão, de vir à casa do Senhor muitas vezes, de enfrentar o cansaço, o desânimo, algo simples, Senhor, eis-me aqui. E os problemas não vão desaparecer de imediato muitas vezes. Mas eu acredito numa coisa, num Deus que nos proporciona força para enfrentar os problemas, as adversidades. Eu fico me perguntando, o que deu forças para essa mulher? 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, uma perca constante de sangue. O que será que deu forças para ela enfrentar a multidão? O que deu forças para essa mulher enfrentar aquele mar de pessoas? Sabemos aqui, eu posso conjecturar aqui da minha maneira, você conjectura da maneira que você quiser, mas eu penso que a desilusão foi tão grande em sua vida, e às vezes ela ouvindo falar de Jesus, de suas maravilhas, e quando ela teve a oportunidade de conhecer, de ver e de experimentar o poder de Deus, ela não perdeu a oportunidade. Muitas vezes a oportunidade não está no culto de domingo, não está no culto de sábado, não está em uma quinta-feira, pode estar numa terça. Deus age como Ele quer. Às vezes a oportunidade é aquele momento que você dobra os seus joelhos na sua casa, enfrenta o desânimo, a preguiça. Naquele momento que você enfrenta toda a circunstância, aquela multidão do eu, a preguiça, o cansaço, Deus pode agir na tua casa. Não tem lugar, não tem hora para o Senhor agir. Que possamos enfrentar a multidão como essa mulher enfrentou. Engraçado que se você parar para pensar, as muitas vozes em nossa mente, você vai fazer o que lá Você vai fazer o que na tua casa, dobrando o joelho?
Você é crente há tantos anos e nunca virou nada, por que você dobra os joelhos? Para que você vai orar? Para que você vai ler a palavra? Tanto tempo fazendo isso aí. E essas muitas vozes, essa multidão, você muitas vezes sopra na nossa mente, eu sei que isso acontece com todos. E quando nós enfrentamos essa multidão, essas vozes, um milagre acontece na nossa vida. E esse esfriamento cada vez mais vai se dissipando. Porque você começa a entender que se não tocar, se não enfrentar, cada dia uma luta diferente, uma multidão diferente, vozes mais intensas, você entende que vale a pena enfrentar tudo isso. E o Senhor nos dá um entendimento que a multidão não acaba ali. Você venceu mais um dia, mas tem outro dia. Mas quando você dá o primeiro passo e enfrenta a multidão, opa, o primeiro milagre aconteceu. Qual que é o primeiro milagre? A frieza espiritual se vai. A vontade de buscar o Senhor cada vez mais começa a intensificar na sua vida. Começa a intensificar na sua mente, no seu coração. Quando nós enfrentamos a multidão, enfrentamos os nossos medos. Muitas vezes foi dito aqui no culto de quinta-feira de estudo, quando nós enfrentamos aquilo que nos prende, as amarras espirituais, as manias, os jeitos, muitas vezes companhias erradas, privilégios entre aspas que nós temos. Quando enfrentamos tudo isso, entendemos que o Senhor é a única solução. Tocar no manto é a única solução. Tocar no Mestre Jesus e conhecê-lo de verdade, de vivenciar as maravilhas, os milagres do Senhor. Vamos ficar de pé. Muitas vezes, eu não sei o que está sendo a sua multidão. Se são dívidas, dificuldades, doenças, ansiedade, vício, mania. Tudo isso nos leva a distanciar do Senhor. E quando distanciamos do Senhor, a frieza invade nossas vidas. Meu amigo, meu querido, minha amiga, não deixe esfriar o Espírito Santo, a chama em seu coração. Não deixe esfriar essa chama, não deixe apagar essa chama do Espírito Santo em seu coração. Em nossas vidas, é claro, começando comigo nesse altar. Não deixe, não se afaste. Eu sei que as coisas não têm sido, para todo mundo aqui, as coisas têm sido demasiadamente difíceis. Vivemos em tempos difíceis. E eu pude entender que não é só apenas aqui, nossa cidade, mas em todo o nosso Brasil. Não deixe as circunstâncias se tornar essa multidão, sentimentos, manias, quem sabe um problema de saúde. Vamos enfrentar essa multidão, para que possamos viver o milagre do Senhor. E para mim o maior milagre não é físico, é espiritual. Porque viver sem Cristo, viver longe da presença de Deus, é algo que não vale a pena. Não vale a pena distanciarmos de Cristo. Também não estou dizendo que, como diz o ditado popular, é mamão com açúcar enfrentar a multidão. Não é. É difícil enfrentar os problemas. É difícil enfrentar as dificuldades.
Mas eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração, para que o Senhor possa entrar em nossa casa, em nossa família, e reacender essa chama, muitas vezes. Eu quero convidar a pastora Benedita aqui, nesse momento. Eu queria fazer algo diferente aqui essa noite. Eu sei que existem muitos que sentem que estão frios na fé. Sentem, poderia ser mais, poderia ser melhor. Eu poderia ser mais cristão, eu poderia ser mais, ter mais, receber mais do Senhor. Enquanto isso, os meninos do louvor vão subindo aqui no altar, por gentileza. Eu quero convidar você à frente. Você que sente que está frio. Você que quer mais o Senhor, você que quer conhecer Jesus nas profundezas do Espírito. Olha, é o primeiro passo. Talvez você não sinta ou não veja seus problemas acabarem, porque servir a Cristo é constância, tá? Servir a Cristo é constância dia após dia. Pois assim como os problemas persistem em nossas vidas, temos que ser persistentes no Senhor. A palavra de Deus nos fala que no mundo teremos aflições. Mas a palavra nos diz que para termos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo e com ele nossas vidas venceremos a multidão, venceremos as muitas vozes e venceremos toda circunstância em nossa vida. Quero convidar você a vir à frente nesse momento. Se você sente que poderia ser um cristão melhor, um servo do Senhor melhor, se você sente que está frio, se você sente que a chama do Espírito Santo pode estar cada vez se extinguindo em sua vida, convido você nessa noite. É um ato simbólico de fé. O primeiro passo, imagine que você está rompendo a multidão na sua vida. Está virando as costas, os ouvidos para as muitas vozes que operam em nossas vidas. Imagine isso. Imagine como você estivesse no papel dessa mulher. E a multidão estivesse aqui e você estava rompendo a multidão. A pastora Benedita vai fazer uma oração. E você vai clamar com todo o seu coração. Como fosse, imagine que fosse a última chance, esse momento. Se fosse a tua última chance. E você não tivesse mais nenhuma outra. Como que sua vida fosse o último momento da sua vida de receber o seu milagre. Pastora Benedita. Aleluia. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Você quer orar de que forma? De joelho? Você quer orar sentado? Você quer orar sentado? De que forma você quer orar? Mas vamos então clamar. Eu preciso muito da graça e misericórdia do Senhor. Glorianda, choricanta, rebaixê. Senhor nosso Deus e Pai, te louvo, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvo pelo seu amor, pela sua grandeza. Deus amado, estamos aqui, Senhor, prostrado com os nossos joelhos, com o nosso espírito aquebrantado. Deus amado, para que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com sua ação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus.
que venha ser, ó Pai amado, um trabalhar teu. Mas para o Senhor entrar e trabalhar, Senhor, precisa haver uma porta aberta. Que essa porta nevassorecai. Nós abrimos, ó Pai, a porta do nosso coração, para que tu entre. Pai amado, para que possamos tomarmos posse da nossa bênção, de uma transformação em ti, Senhor. Deus amado, o teu servo trouxe um estudo para nós. Quinta-feira, Senhor, para jogarmos fora, dominar, Senhor amado, o leão ou o urso que está dentro de nós, que está, Senhor amado, tentando nos dominar, Senhor. Mas nos ensina, ó Pai amado, catar ele, Senhor, pela boca, rasgá-lo, ó Pai. Nos ensina, Senhor amado, pôr por terra. Nos ensina, Senhor, usar, Senhor, a autoridade que vem do alto. Ah, Senhor, ensina-nos a usar a espada, cortar pelo meio todo o mal. E para que a tua graça e a tua misericórdia possa manifestar em nossas vidas. Para que o teu amor, Senhor amado, possa estar nos construindo. Nanaia, nananaia, nananarabachai. Nanai, manamachorelebachei. Deus amado, somos falhos. O Senhor é perfeito, mas a força vem de ti, Senhor. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos leva a caminhar mais perto de ti. O Senhor nos leva a aproximar de ti, Senhor. Aquebai, chorevai, chorevai, chorevai. Aquebalabachei. O Senhor diz: aquieta o coração e vai saber que eu sou Deus. Vai saber que eu sou Deus que age e que opera. Deus maravilhoso, Deus de glória. Revela, Senhor, os teus mistérios, o que está oculto. Deus amado, o que está escondido, Senhor, dentro do nosso ser. Revela, Senhor amado, ponha para baixo, elebachei. Toma, Senhor amado, vidas que aqui, Senhor, tem passado por este lugar, não tem conseguido vencer o seu urso. Não manuve a sudevu debaixo debaixei. E nós que estamos aqui, Pai, temos que vencer mais, mais, mais e mais. E nos ensina a te dar adoração. Nos ensina, Senhor, te louvar. Aqueblanta, aqueblanta o coração daquele que está disposto, Senhor amado, a estar na tua presença. Que o teu povo não venha ter vergonha de falar contigo, não venha ter vergonha de falar em mistério, não venha ter vergonha de dizer: tem misericórdia da minha vida, sem andar a chorecanta, labachei. Sustenta, Senhor, sustenta o meu lar, sustenta o lar do meu filho, sustenta o lar das tuas servas, meu Deus. Sustenta, Senhor, a tua igreja, oh Deus amado, sustenta os jovens. Tu sabes que passam por tribulações. Sustenta, sustenta. Do Senhor é a força, do Senhor é a justiça. Do subir palabachei de cantaramachei, o surimi canta lamachei.
do Senhor a capacidade. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por Aleluia. ele, para ele, Aleluia. são todas as coisas. Podem levantar, igreja. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. A ele a glória, a ele a honra, a ele a força e o louvor ao Rei. Sabedoria, riqueza e poder são para ele. Aleluia. Toda sabedoria, todo entendimento vem de Deus. Somos falhos, mas o Senhor nos dá graça. Amém? O Senhor nos dá graça. Amém? Não é brincadeira tudo que passamos. Amém? Mas o Senhor nos sustenta. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agradecer às irmãs que me ajudaram na mudança hoje. Hoje e ontem, né? Ontem e hoje. Ninguém está quebrado, está todo mundo inteiro. Mas o Senhor deu graça e obrigado a algumas que oraram por nós. Amém? Por o Senhor nos capacitar, nos fortalecer. Não tenho dinheiro para pagar vocês. Se fosse para pagar uma por uma, trabalharam bastante. A Stephanie e a Kelly ficou trabalhar comigo, não é brincadeira, né, Stephanie? Né, Kelly? Mas o Senhor fortalece. Olha, ela falou que é verdade.
O Senhor fortalece, amém? Dá condição, porque eu gosto das coisas, né? Cada um tem seu jeito de administrar a sua casa, de a colocar no lugar. Então, obrigada Keila pelo almoço que mandou. Olha, ó, tô engolindo seco. Que galinhada, viu, irmãs? Tava uma delícia, galinhada com batata. Purê, né? É o quê? Sei que tava muito bom. Eu comi assim, ó, eu nunca comi tão gostoso como eu comi ontem. Eu acho que eu tava com fome, hein? Tava muito bom. Hoje levaram para minha casa doença, você acredita? É, Keila. Tem gente que não come de manhã, passa mal, sabe? Fica passando esse espírito para a vida da gente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Amém, irmãs? Obrigado. Mas toda a honra e toda a glória, a sabedoria pertence a Deus. O que vamos fazer agora? Cadê os obreiros de oração? Aleluia. E eu quero ver os obreiros orar de verdade, obreiro. O que é orar de verdade? A capacidade. Nós somos falhos. Se nós olharmos as nossas falhas, não era nem para nós estarmos aqui. Só que a palavra do Senhor nos ensina, como nos ensinou agora mesmo. Então nós temos que ficar atento à palavra. Às vezes nós não conseguimos comer ela todinha, mas um pouquinho só uma palavra que você ouve e guarda, você já vai conseguir uma vitória. Amém? Porque você vai ficar remoendo ela, o próprio Espírito de Deus vai estar te lembrando ela. Então, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo entendimento vem de Deus. Então, obreiros, eu estou chamando de obreiros porque obreiros, eu dizia para o pastor Elisa aproveitar esses obreiros, trabalhar com eles. Amém, Tutu? Trabalhar, amém, filho? Trabalhar, é não ter vergonha de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? A vitória nossa vem na oração, vem a maneira que nós falamos com Deus, vem a maneira que você vai reconhecendo os seus erros e vai jogando fora. Rasga o urso, rasga o leão, corta o urso pelo meio, arranca a cabeça dele. Aleluia. Seja uma pessoa forte no Senhor. Em nome de Jesus, joga tudo fora. Em nome do Senhor Jesus, ensina você a vencer cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a orar, obreiros, começa a orar. Pode pôr as mãos nos bancos, vai pedindo para o Senhor a direção. Aleluia, que o Senhor vai pedindo força. Não tenha medo do Senhor, tenha medo de si, de não pedir. Glorioso Deus, a Ti, Senhor, é a força, a Ti é a glória, a Ti, Senhor, pertence, Senhor amado, o poder. De Ti, Senhor amado, vem tudo para nós. Do Senhor vem a capacidade. O Senhor nos capacita à medida que pedimos, à medida que buscamos e acreditamos, ó Senhor, que o Senhor está no negócios, que o Senhor entra com providência, que o Senhor age com poder. Obrigado, Deus amado, obrigado. Toma, Senhor amado, esses obreiros teus nas tuas mãos. Ensina os teus filhos a orar, ensina os teus filhos a clamar. Espírito Santo de Deus, age.
Senhor. Aleluia. Sim, ó Deus. Toca mesmo. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, obreiros. Amém. Aleluia. Eu esqueci também, irmãos, de dizer uma coisa. Obrigado, minha nora, de preocupar conosco. Amém. Obrigado os obreiros também que foram lá e que nos auxiliou. Muito obrigado. Meu esposo vai agradecer os obreiros depois. E eu agradeço muito as irmãs. Amém, irmãs? A minha nora levou uma coca geladinha. Amém. Irmãos, muito obrigado por tudo. Obreiros do Senhor, obrigado. Continua orando. Olha para dentro de vocês. Eu estou corrigindo o erro, viu, irmãos? Eu esqueci de agradecer minha nora e os obreiros. Olha para dentro de vocês agora. Ó, eu estou fazendo coisa que foi tocado no meu coração. Eu sei que um está empregado. Eu sei que um está estudando. 2 está estudando. Mas o Senhor, se vocês acreditar, vocês 3, o Senhor pode mover as águas, pode conceder algo maravilhoso para vocês. As portas de um bom emprego pode abrir. Aleluia, pode voltar a estudar. Amém, Danielzinho? Se formar. Amém, o Tutu já está se formando, né, Solange? Já está indo. Mas o Senhor pode abrir outra porta. Que na realidade, presta atenção, Tutu. Na realidade você é altar. Pode buscar mais. Amém? Buscar do Senhor unção e sabedoria. Aleluia. Mas o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Amém? Nós sabemos que o Danielzinho gosta de louvar, mas tem que se jogar. Tem que se jogar. E se você acreditar, neguinho, da avó Felipe, filho da Cristina, Deus está movendo as águas. Deus está trabalhando ao teu favor. Guarda bem isso. Deus está trabalhando ao teu favor. Só mais um pouquinho. Aguarde. Só mais um pouquinho. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos do Senhor. É a minha força. Ele faz os meus pés como os da força. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Vocês acreditam?
Aleluia! Aleluia! Quem quer andar e crescer? Aleluia! Aleluia, mais forte! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Ele me faz! Aleluia! Aleluia! Vocês não acham que ele não tem vitória? Ele tem! Ele tem! Ele tem vitória! Ele tem! Está nas nossas mãos. Por isso que ele vai nos fazer andar. O prazer de nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso é nós sermos vitoriosos, é nós tomarmos posse das coisas que Ele já falou para nós. Então Ele quer que nós andamos aonde Ele nos faz, bem acima, acima, mas está em nós. Aleluia. Que o Senhor os abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amanhã nós estamos aqui de volta. Pede sonhos, viu? Pede sonhos. A hora que você for deitar, vocês pedem sonhos de revelação dos mistérios de Deus sobre as vossas vidas que o Senhor vai te dar. Amém? Ele não quer ver você destruído, Ele quer ver você sempre acima de todo medo e de todo problema, em nome de Jesus. E amanhã, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Eu estou juntamente com vocês a partir das 11. Vocês vão estar a partir das 9, né? Eu estou tentando gastar, mas não estou conseguindo, Emilis. Amém? Vocês vão estar aqui às 9 horas, né? Às 9 horas, e depois nós temos a oração, que é às 11. Depois nós temos o café às 11h30, e depois tem os irmãos que chegam para o almoço. E depois nós vamos arrumar a cozinha, ir embora, e depois voltarmos para o culto, e esperar que o culto venha de vitória. Vem, igreja. Amém, igreja? Você vai orar para o Senhor te restaurar. Deus já te restaurou. Você já está restaurado. Você vai vir cheio do quê? Cheio de unção, para que o Senhor complete a vitória em nome de Jesus. O Senhor abençoa cada um em nome de Jesus. Amém?